Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, cidadãos que nos acompanham. Gostaria de falar principalmente do requerimento que eu fiz para a Secretaria de Saúde, porque a gente precisa entender a importância dessa questão da vacinação. A gente ouve tanto falar hoje em dia, presidente, da questão de vacinação de menores de 18 anos. E o principal questionamento, meu vereador Tigrão, qual é a indicação disso? Quem que está indicando essas vacinas a menores de 18 anos? Essas vacinas foram estudadas na aplicação em menores de 18 anos, vereador Neneca? Será que foi feito estudo sobre isso? Que eu saiba, não foi. A própria OMS, a Anvisa e o próprio Ministério da Saúde já falou que é para parar isso aí. É muito complicado. A gente não sabe quais são as sequelas a médio e longo prazo dessa vacinação. Aplicar em jovens e adolescentes é muito perigoso. E o problema principal é que eles não são o público-alvo da Covid. Quantos jovens de 16, 17 anos morreram de Covid? Quantos tiveram complicações graves? Quantos foram internados em enfermaria, em UTI? Para que haja justificativa de fazer essa vacinação e colocar em risco, né? A saúde desses jovens e adolescentes a médio e longo prazo é muito arriscado. Você que é adulto, já passou dos 40, 50, 70, 80 anos e quer correr o risco é uma coisa. Agora, colocar um jovem, um adolescente para colocar esse risco, eu acho que daí já é abuso demais. Vamos mais devagar com as coisas, gente, né? A gente pode gerar uma complicação muito grande, vereador Serginho. Alguém sabe me dizer se essa vacina ela pode causar algum problema de fertilidade? Um adulto de 40, 50 anos, que diferença faz? Mas você pegar um jovem de 15, 16 anos, aplica uma vacina dessa, que pode dar um problema de fertilidade lá na frente, é muito grave isso aí. Muito arriscado, né? E o risco tem que ser exatamente proporcional ao perigo. Será que essa criança está correndo tanto risco assim, que merece correr esse risco grande futuro? Então, esse é um dos questionamentos, tá? O outro questionamento, vereador Bob, que eu pedi para a secretaria, é que eu quero que apresente uma estatística de como era a evolução, o padrão da evolução da pandemia, desde o começo da pandemia até o início da vacinação, e a outra depois do início da vacinação até os dias de hoje, para que a gente possa comparar, vereador Bob, como que foi a evolução da vacinação, como que está se dando, como era o padrão da contágio, da transmissão, das internações durante o período antes da vacinação e pós-vacinação, para que a gente possa entender como está o andamento disso aí. Eu tenho informações que eu recebi de um requerimento que eu vou falar sobre uma parte do resultado da vacinação, pós-vacinação, mas eu vou falar isso na minha fala livre logo depois, tá? Mas eu gostaria muito de deixar esses dois requerimentos que eu fiz no dia de hoje, importantíssimos para que a gente possa entender. Eu fiz um requerimento pedindo a mesma coisa, mas eu acho que a secretaria não entendeu direito o meu requerimento, por isso eu estou fazendo um novo requerimento para que, talvez dessa forma, a gente consiga chegar no resultado que eu quero, que são as estatísticas, né? Por sexo, por idade, por comorbidade, por óbito, por internação, né? Para a gente saber os gráficos aí dessa pandemia, entender como está sendo o enfrentamento da pandemia, principalmente antes e pós a início da vacinação, tá bom? Obrigado, são essas minhas considerações, presidente.